A partir de agora entra no ar o podcast AgroCity News. As informações do agro você encontra aqui. AgroCity News. O agro faz, a gente mostra. Apresentação: Reinaldo Souza. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Eu sou o Reinaldo Souza e estou chegando com o podcast AgroCity News. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarem compartilhando o nosso podcast AgroCity News. E é claro, continue com a gente, pois a nossa edição é de segunda a sexta-feira. Seja um parceiro do AgroCity News e tenha a sua empresa ou negócio divulgado em nossas redes sociais e também no site. Fale com o nosso departamento comercial. Carlos Júnior, 679-8483-1932. Seja um parceiro AgroCity News. O agro faz, a gente mostra. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Consumo interno e tecnificação alavancam produção de aves e ovos em Mato Grosso do Sul. Presidente Lula aposta em retomada de obras para impulsionar a economia. Soja, os preços continuam altos. Show Rural Copavel, governador do estado do Paraná anuncia pacote bilionário de obras. Mercado do boi, o mercado permanece com viés de altas. Governo instala comissão para zerar desmatamento no Brasil até 2030. Inadimplência atinge 27% dos produtores rurais brasileiros, segundo estudo. E também, produtos florestais de Mato Grosso do Sul batem recorde de exportação em 2022. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. O Homem do Campo fica mais informado com o podcast AgroCity News, de segunda a sexta em nossas redes sociais. Apresentação: Reinaldo Souza. Estou chegando com as informações do podcast AgroCity News. Muito obrigado pelo carinho, você que nos acompanha nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. Continue com a gente nas redes sociais e também canal do YouTube. Você que tem compartilhado o nosso link, muito obrigado em nome da direção do site AgroCity News. O nosso podcast já começa dando destaques para informações de Mato Grosso do Sul. O consumo interno e tecnificação alavancam a produção de aves e ovos aqui no estado. Pois é, o ovo é a proteína animal que teve o maior crescimento de consumo nos últimos 15 anos. E de acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, enquanto em 2007 cada brasileiro consumia aproximadamente 131 ovos por ano, em 2021 o número quase dobrou, passando para 257 unidades ingeridas por pessoa anualmente. O mercado interno é o maior responsável pelo consumo da proteína. Apenas 0,5% são exportados. E em Mato Grosso do Sul, a produção da atividade avícola avançou no mesmo ritmo de consumo. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em uma década, a quantidade de ovos produzidos por ano no estado saiu da casa de 303.977 dúzias em 2011 para 76.186 dúzias em 2021, uma evolução de 44,60%. E no mesmo período, o rebanho de aves poedeiras registrou variação de 52,23%, de 6.938 animais para 13.283 animais de postura. Mais detalhes desta informação no site agrocitynews.com.br. Seguindo com as informações, o presidente Lula disse na última quarta-feira que a partir da semana que vem vai se reunir com ministérios da área de infraestrutura para alinhar a retomada de obras paradas pelo país. A intenção do presidente é acelerar as entregas e impulsionar a economia e também, é claro, a geração de empregos. Segundo Lula, vamos tentar acabar tudo aquilo que estava começado e ficou parado. E não queremos saber em que período de governo foi feito. Queremos saber
se a obra é de interesse da cidade ou do estado, disse Lula durante um café da manhã com líderes de partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional. Mais detalhes dessa informação, acesse agora o nosso site. O mercado brasileiro de soja teve negócios moderados. De acordo com analistas da Safras e Mercado, os preços oscilaram de estáveis a mais altos. O movimento acompanhou a leve valorização das cotações em Chicago. Os contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Mercados de Chicago fecharam o último dia com preços mistos. O mercado absorveu o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe poucas surpresas. Mais detalhes da informação, acesse agora www.agrocitynews.com.br. O governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, disse na última quarta-feira, no 35º Show Rural Copavel, que vai assinar em alguns dias um pacote de obras no valor de 3 bilhões e 500 milhões de reais. O dinheiro será investido em infraestrutura, principalmente em duplicações, terceiras faixas e melhorias em rodovias para ampliar a capacidade e facilitar o escoamento de riquezas e para mais segurança aos usuários. Ao ser questionado sobre o projeto de lei que enviou para a Assembleia Legislativa em novembro do ano passado, que já saiu de pauta, sobre a taxação do agro, o governador disse que pecou em não explicar melhor o projeto para o setor agropecuário. Ao lado do governador do estado, o secretário de Agricultura Norberto Ortigara aproveitou a ocasião para esclarecer que o Paraná intensificou a prevenção à gripe aviária. Segundo Ortigara, a ideia é que os 3 estados da região sul, que detêm mais de 65% da produção nacional de carne de frango, se constituam em uma unidade autônoma de estado sanitário. O que acontece no agro você ouve aqui no podcast AgroCity News. De acordo com o analista de Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, continuam acontecendo negociações acima da referida média para animais padrão China na região sudeste. É o boi. O mercado permanece com viés de altas. Esta tem sido a tônica do mercado nos últimos dias, com a indústria exportadora atuando de maneira mais contundente na compra de gado. Negócios na referida região voltaram a acontecer a nível de R$ 300 a arroba. Na região norte, o mercado tem menor propensão a reajustes e, mesmo assim, há um tímido movimento com destaque para o Acre. No centro-oeste também foram relatadas negociações acima da referida média, em especial para o mercado sul-mato-grossense, segundo o comentarista. Desta maneira, em São Paulo, a referência para a arroba do boi subiu para R$ 294. Em Minas Gerais, os preços fecharam em R$ 297 e, simultaneamente, em Dourados, aqui no estado, a cotação se manteve R$ 260. Ao mesmo tempo, em Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba do boi gordo finalizou o dia cotada a R$ 247. Já em Goiânia, a arroba estava em R$ 270. Estas são as informações do agro. O agro faz, a gente mostra. Continue conosco com o nosso podcast que vai ao ar de segunda a sexta-feira em nossas redes sociais e também no canal do YouTube. Zerar o desmatamento em todos os biomas brasileiros até 2030. Esse é o objetivo da Comissão Internacional Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas no Brasil, que se reuniu pela primeira vez na última quarta-feira. O esforço interministerial também busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e gerar renda e qualidade de vida para a população que vive e se relaciona com a floresta. O presidente Lula estabeleceu um desmatamento zero até 2030, mas com a estratégia de combater as atividades ilegais, apoiando as atividades produtivas sustentáveis, investindo na bioeconomia, no baixo carbono, no desenvolvimento sustentável, na ciência e tecnologia, na inovação, para que o Brasil possa, ao mesmo tempo, combater as atrocidades, como estamos vendo com a terra indígena Yanomami, e sabemos que também existem em relação aos caiapós
mundurucus e outros povos indígenas, explicou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Mais detalhes desta informação você encontra no site agrocitynews.com.br. Seja um parceiro do AgroCity News e tenha a sua empresa ou negócio divulgado em nossas redes sociais e também no site. Fale com o nosso departamento comercial. Carlos Júnior, 679-8483-1932. Seja um parceiro AgroCity News. O agro faz, a gente mostra. Um levantamento realizado em todo o país pela Serasa Experian mostrou que 27% dos produtores rurais brasileiros estavam inadimplentes em novembro de 2022. Apesar da proporção aparentemente alta, o percentual é muito menor do que o da média geral do país. 43% da população adulta do Brasil, em geral, está com o nome negativado. Para o head de agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, considerado o nível nacional do estudo, o percentual de inadimplência indicado não deve ser visto como algo alarmante para o setor. Mesmo com os reflexos da pandemia e da instabilidade econômica, o agronegócio se mostrou forte e seguiu ocupando lugar como um dos principais motores econômicos do país, segundo ele. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, vamos com a nossa última informação do podcast AgroCity News. As exportações de produtos florestais aqui do estado de Mato Grosso do Sul atingiram $1,540 bilhões em 2022, valor 1,12% maior que os $1,508 milhões comercializados no ano anterior. A celulose liderou as vendas no segmento com 98,9% de participação. A madeira e o papel ficaram em segundo e terceiro lugar com 0,7% e 0,4% respectivamente. O crescimento no volume para o mercado externo se deve principalmente à retomada econômica pós-pandemia, especialmente da China, o que contribuiu para o aquecimento do mercado internacional, indicando que existe espaço para o aumento das comercializações de produtos florestais. Por sua vez, esse aquecimento favorece a atração de novas empresas para Mato Grosso do Sul, em função do potencial do estadual para silvicultura, destaca o consultor técnico do Sistema FamaSul, Clóvis Tolentino. Mais detalhes desta informação, acesse agora www.agrocitynews.com.br. O que acontece no agro você ouve aqui no podcast AgroCity News. Esta foi mais uma edição do podcast AgroCity News desta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou durante esse podcast. Lembrando, no site www.agrocitynews.com.br você encontra mais informações. O agro faz, a gente mostra. Um grande abraço, até amanhã com o último podcast da semana. Não se esqueça, ninguém é maior que Deus. Um grande beijo e até breve.